Bom, estamos bem dentro do horário, então gostaria de agora passar para a próxima apresentação, que vai ser feita pelo Márcio Milan. Márcio? Se puder vir até aqui à frente já. Seja muito bem-vindo, Márcio. Um prazer recebê-lo aqui. O Márcio, ele é vice-presidente institucional administrativo da Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados. E ele vai falar um pouco para a gente sobre uma outra ótica, nessa questão das tendências. Ele vai falar o que as redes de supermercados estão trazendo e o que elas estão criando para atender essas necessidades do mercado. A palavra é sua. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. De flores, né? Só coisas bonitas. Mas a gente vai ver que tem muitos desafios aí pela frente. Acho que diferente dos outros colegas que passaram por aqui, não vou falar sobre flores. Eu até queria falar. Mas aí falaram, não, você precisa falar sobre a tendência, você tem um tempo lá para isso e se concentrar, né? Nós sabemos que hoje os supermercados, ele vem desenvolvendo um trabalho forte nessa área, mas eu queria trazer aqui algumas informações e reflexões. Eu acho que eu queria trazer aqui bastante reflexão. E ao mesmo tempo dizer que eu estou bastante feliz de estar aqui. Estou vendo o Manuel aqui, que já estive aqui outras vezes. Estou vendo um colega de Pão de Açúcar aqui, que trabalhamos junto há muito tempo, o Milton, e outro colega aqui também. Então é uma satisfação dupla estar com vocês aqui, compartilhando esse momento. Eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar por 44 anos. Eu estou com 74 anos, quer dizer que eu entrei no Pão de Açúcar com 24 e saí, e hoje estou com 74. 50 anos no ramo do varejo. Então, eu vou procurar trazer aqui, acho que bastante reflexão. E também procurar, no final, deixar uma mensagem. Só que essa mensagem eu não vou falar. Ela vai estar aqui para que a gente pudesse entender um pouquinho. Mas eu vou começar me apresentando de forma diferente dos outros, ou da forma tradicional. Eu trouxe aqui uma reportagem que saiu no dia 7 de fevereiro de 1972. Mas eu comecei isso daqui, essa forma, dias atrás, que eu tive no Rio Grande do Norte, fazendo uma palestra sobre a eficiência operacional do supermercado. Para 600 supermercados. E aí eu falei, poxa, como é que a gente vai dar um início? E aí eu acho que todos vocês se lembram, a grande parte de vocês se lembra de um filme chamado De Volta para o Futuro. Então eu estou voltando aqui no dia que eu entrei no Pão de Açúcar. Eu entrei no Pão de Açúcar no dia 7 de fevereiro de 1972. Que notícia tinha no jornal nesse dia? As principais lojas da capital começam a vender hoje aparelho de televisão a cores. Acho que muitos de vocês aqui nem era nascida nessa época. E então a gente vai... Alguma coisa que eu vou colocar aqui é mais ou menos como se fosse De Volta para o Futuro, né? Então estou começando de uma forma diferente. E o outro ponto que eu queria trazer aqui também eu estou voltando lá para os dias de hoje, né? Então, eu trouxe aqui uma pergunta que a Folha me fez em 17 de agosto de 1991. Você é favorável à abertura de o comércio 24 horas? Isso foi em 1991. E aqui é uma informação que trazia que o consumidor estava exigindo novas formas de atendimento. Mas eu poderia parar aqui. Aí eu colocou um outro ponto aqui, que é o seguinte: eu quero mostrar um pouquinho meu estilo de vida.
Para mim mostrar meu estilo de vida, eu preciso mostrar meu ambiente de trabalho. E acho que tem tudo um pouco a ver daquilo que nós estamos falando hoje. Eu não sou decoradora, minha esposa também não é decoradora. Aqui é uma sala que eu tenho na Abras. E quem montou isso daqui para mim foi minha mulher, uma vez que ela disse: você fica a maior parte do seu tempo no seu trabalho. E os supermercados, assim, é 24/7, ou seja, 7 dias por semana e 24 horas por dia tem que estar à disposição para atender às necessidades dos supermercados. Então, aqui um pouco, né, eu pratico esporte, faço corrida, maratona, ultramaratona, ciclismo, e aqui onde eu passo a maior parte do meu tempo dentro dessa sala aqui, fazendo aí o trabalho, enfim, de uma forma bem harmoniosa e talvez dentro de tudo aquilo que foi falado até agora. E uma curiosidade, todas essas plantas foram adquiridas aqui em Olambra, né? Enfim, então estamos bem antenados em relação a isso. Mas mudando agora para Abras, quer dizer, a nossa missão é representar todos os supermercados do Brasil. É integrar esses supermercados, defender esse supermercado e impulsionar. E falar em defender os supermercados, ontem eu estava em Brasília, inclusive o Milton me viu no aeroporto, mas acho que talvez ele tenha me reconhecido, né, Milton? Me viu, eu não vi ele. E eu passei o dia ontem discutindo com os produtores de carne bovina. Então, hoje o consumidor está muito preocupado com a origem dos produtos que consome. E uma das pressões que muitas vezes a imprensa acaba divulgando, que a carne vem de origem de desmatamento, terra indígena, vem trabalho escravo, trabalho infantil, assim por diante. Então, ontem nós nos reunimos com os produtores, com o Ministério da Agricultura, e nós precisamos desenvolver um trabalho para a gente garantir a rastreabilidade de toda a carne bovina que é comercializada nos supermercados. É um trabalho que vai demorar alguns anos, mas a gente precisa começar. Nós estamos estruturados, quer dizer, cada estado tem uma associação estadual. Muitos de vocês conhecem aqui, porque participam aqui da Feira da APAS, que é uma tradição no mês de maio. E essa organização é para que cada estado procure defender os interesses do supermercado. Mas não é o interesse do supermercado, porque nós representamos os consumidores. E eu vou falar disso daqui a pouco. Então, são as 27 associações estaduais, cada um no seu estado, e nós fazemos a coordenação nacional. O que é importante aqui, a gente ter aqui? E eu vou começar pelo número mais impactante aqui, que não é o faturamento. É os 28 milhões de consumidores que vão diariamente ao supermercado. Eu acho que isso é uma riqueza muito grande quando nós estamos falando de comunicação, que foi falado bastante aqui, é o grande desafio. Então, são 28 milhões de consumidores que estão todos os dias no supermercado. E aí, falando em faturamento, são 695 bi, e que isso representa 7,3% do PIB brasileiro. Emprega 3,2 milhões de consumidores, é o setor da economia que mais emprega no país, e nós estamos falando de 95 mil lojas espalhadas pelo país para atender esses milhões de consumidores que vão todo dia ao supermercado. Mas olha que coisa interessante aqui, que eu complemento essas informações. O Brasil, ele tem uma característica diferente quando se compara com o mundo. Ou seja, aqui no Brasil, 3 empresas grandes, que todos vocês conhecem, porque vocês fornecem para elas. Ela representa 28% do faturamento. E 1.250 empresas de supermercado representam 72% do faturamento. Ou seja, é um mercado totalmente pulverizado, e isso melhora muito a negociação entre supermercado e fornecedores. Mas se eu for comparar aqui, eu não vou falar todos, mas eu vou pegar aqui o caso, por exemplo, do México. As principais empresas lá representam 80%. A negociação é muito mais dura, muito mais difícil, muito mais concentrada. Então, o Brasil tem essa característica. Complementando essas informações, eu queria trazer agora, dizendo o seguinte: olha, o varejo, ele se organizou, ele está organizado para atender o consumidor da forma que ele precisar e da forma que ele tem as suas necessidades. Olha, a gente tem aqui todos os formatos de canal de venda
E, naturalmente, que cada canal de venda dessa daqui tem uma característica. O consumidor hoje ele está indo em todos esses canais. Ele está indo com mais frequência nesses canais de acordo com a sua necessidade. Então a gente tem os supermercados tradicionais, que todo mundo conhece. A gente tem os hipermercados que vieram, estão passando por uma reestruturação agora. As lojas de vizinhança, as lojas de conveniência. E a gente aqui traz aqui os mini mercados. Vocês sabem que há uma evolução bastante grande no supermercado e também nos atacarejo, né, que é o atacarejo, as lojas de container e condomínio, e aqui a questão do e-commerce que eu vou falar um pouco mais adiante. Tem dois indicadores aqui que eu acho que é de extrema relevância para nós que estamos aí no mercado, nessa cadeia de abastecimento como um todo. O primeiro é o seguinte: qual é a margem líquida de lucro do supermercado? 2,9. É uma margem muito estreita, tá? Outro ponto importante e relevante: de tudo aquilo que o supermercado compra e tudo aquilo que o supermercado vende, nós somos 98,21 de eficiência operacional. É o setor da cadeia de abastecimento que tem a maior eficiência comparado com as outras cadeias de abastecimento. Ou seja, a nossa ineficiência é 1,79, ou podemos dizer que a nossa perda é 1,79. Desse 1,79, a nossa pior perda está dividido entre furtos. Os furtos hoje é a maior perda que tem dentro do supermercado. Mesmo com toda a tecnologia, hoje é a maior perda que nós temos. E a segunda maior perda é a questão dos produtos que vencem dentro da loja antes de ser comercializado, né? Então, é importante a gente ter aqui que hoje a estrutura de atendimento para o consumidor no Brasil não perde para nenhum país do mundo. E aqui eu quero trazer agora alguns outros dados que em 2022 o setor supermercadista ele investiu 15 bilhões de reais em novas lojas, sendo que essas foram 508 novas lojas, 341 novas lojas divididas entre supermercados e hipermercados. Vocês verificam que existe uma paridade, embora a venda dos hipermercados são maiores, mas existe uma paridade entre número de lojas, né? E também há uma renovação, vamos dizer assim, do número de lojas quando nós estamos falando de reinauguração. Mas o que está previsto aqui para esse ano, que eu acho que é importante para todos que estão na cadeia? O setor vai investir 18 bilhões de reais. De janeiro até agora já foram 430 novas lojas, sendo que 180 novas lojas entre supermercado e atacarejo. Aqui a gente tem uma quantidade maior de supermercado em relação ao atacarejo, né? A gente sabe que o atacarejo ele vem num desempenho muito grande e ele vem se aproximando do antigo hipermercado, né? E o que eu trago aqui? Que é uma das primeiras grandes reflexões que nós fizemos. E aqui nós temos um marco. Eu acho que todos aqui passaram por uma grande dificuldade que foi a Covid, né? E a Covid ela trouxe muitas coisas e muitas reflexões. Eu aqui não vou fazer julgamento se foi boas ou se foi ruins. A gente sabe que ela deixou muitas marcas. E isso fez com que nós, do setor supermercadista, nós mudássemos as nossas formas de como tratar as questões. Nós sabemos, todos nós aqui, porque de um lado nós fornecíamos produto e do outro lado nós éramos consumidor. O único setor da economia que ficou aberto durante anos foi o supermercado. E nós tivemos a função grande reflexão. E a reflexão foi o seguinte: é o supermercado que vende ou é o consumidor que consome? E essa pergunta ela é muito profunda e muito ampla. Ela muda completamente. Eu vou mostrar aqui que ela mudou a forma da gente olhar o consumidor, da gente buscar as informações para atender melhor o consumidor e ver exatamente essas tendências. Então, o que trouxe isso daqui? Que é importante a gente colocar: o mundo todo, após a Covid, o crescimento do consumo aconteceu em todos os países do mundo. O que interessa para nós é aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, o consumo
da população brasileira, ele cresceu. E ele cresceu até o junho deste ano, ele cresceu 2,47 positivo. Então, as famílias estão consumindo mais e melhor. A gente tem uma grande discussão aí, que é a questão da fome e do desperdício, né? Acho que coisas que a gente talvez não tenha tempo da gente falar um pouco sobre isso. Mas isso daqui mudou a forma com que nós buscávamos informações, da forma que nós olhávamos esses 28 milhões de consumidores que iam todos os dias aos supermercados. E aí, o que aconteceu do ano de 2021 e depois olhando aqui 2023? Esses dados nós não tínhamos, é importante, até 2021. Ou seja, para fazer 80% do consumo nacional dos produtos básicos, arroz, foram necessárias 101 marcas de arroz. Se a gente olhar isso, isso não cabe na gôndola do supermercado. Mas quando você olha o Brasil, as quase 95 mil lojas. Então, o consumidor, ele ouve a necessidade do quê? Nós trabalhamos com a inflação de 2 dígitos, com uma renda menor. Então, o consumidor, ele teve que se ajustar ao seu bolso. E aí ele foi procurar novas marcas e novas oportunidades. Feijão, 94 marcas e assim por diante. E aí nós vamos ver como está isso em 2023, até agora. Nós temos isso mapeado todos os meses. Quem nos ajuda a fazer esse trabalho é a Nilce, que é uma grande empresa de pesquisa, que ela monitora todos os PDVs a nível Brasil, ou grande parte deles. Mas a tendência ainda continua, ou seja, o consumidor está mudando de marca na hora que há necessidade. E ele continuou isso em 2023. Se era 101 marcas de arroz, foi para 74, ele está mudando. Ele está pesquisando mais. Ele tem mais opção, né? Eu não vou esgotar todos aqui, mas o que eu trouxe aqui também? O que está... Toda essa reflexão é importante para nós, que a gente começou a fazer essas medidas a partir da Covid. E a gente começou a classificar cestas de produtos de acordo com a faixa de preço. Então, eu tenho preço baixo, preço médio e preço premium. E aqui eu peguei a cesta de higiene e alguma cesta para mostrar para vocês. Se em 2022, na cesta de higiene e beleza, a participação dos produtos baixos era 51,4%. Em 2023 ele subiu, ou seja, o consumidor está migrando para os produtos de preço baixo. O consumidor também migrou dos produtos de preço médio. Mas onde caiu? Os prêmios caíram a sua participação no mercado. Tudo isso daqui para ajudar o supermercado a escolher o seu mix e direcionar também as suas promoções, né? E aqui eu trouxe mais algumas cestas aqui para a gente fazer essa reflexão e no final a gente vai fazer uma grande leitura sobre tudo isso. Então eu peguei aqui a cesta de perecíveis. Cesta de perecíveis também caiu o preço baixo, quer dizer, o preço baixo em 2023 foi menos representativo que em 2022. E onde foi esse crescimento? Esse crescimento ele foi para os produtos premium, ou seja, há uma melhor distribuição, vamos dizer assim, em relação à qualidade dos produtos. Vamos pegar aqui mais uma cesta para a gente pegar o bazar, que tem gente que foi especialista aqui de bazar, né, Milton? E você entende muito bem disso daqui. Mas aqui a gente verifica que tem muitas coisas relacionadas com tudo aquilo que já foi falado até agora. Então, o preço baixo subiu, o preço médio caiu, mas o preço premium melhorou, ou seja, cuidados com a casa. E dentro dessa categoria aqui estão as flores, né? Só para a gente contextualizar. Mas a gente também tem ouvido muito essa discussão da fome. E para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, o supermercado doaram 120 mil toneladas de produtos para a população mais carente. E aí, nós vamos olhar como é que está o comportamento do consumidor em relação às proteínas, porque é muito importante para a população brasileira. E a gente viu, mesmo com essa disparidade de consumo, algumas categorias
cresceram e outras categorias elas perderam participação. Então, se a gente olha o frango aqui, a gente vê que em 2013 a participação no consumo do frango, ele saiu de 41 e foi para 45. Então, ele consumiu mais frango nesse período. Bom, tudo isso aqui. Aí vamos ver o que aconteceu com a carne suína, hein? E a carne suína é interessante, depois eu vou voltar ela no final aqui para mostrar um trabalho que foi feito. Saiu de 14 e foi para 18. Mudança de consumo, ó, tendência que está crescendo. E o suíno, ele vem num crescimento constante. Pô, mas se cresceu o frango, cresceu o suíno, o que aconteceu e as variações, ó, 26%, né? O que aconteceu com o bovino? Olha a queda que aconteceu com o bovino, de 2013 para 2022. E aqui são duas coisas aqui, que eu acho que eu vou colocar aqui, tem mais um terceiro, que é... Opa, peraí, não, deixa eu voltar aqui. Foram dois movimentos que houveram aqui no bovino. Um foi a questão da saudabilidade, as pessoas estão procurando produtos mais saudáveis, então ele procurou o frango e procurou o suíno. É importante entender que o suíno, ele tem uma peça, quer dizer, tem um dos seus cortes, que é o lombo, que ele tem menor gordura do que o frango. Outra coisa, o suíno, ele tem um aminoácido que só essa carne tem e as outras carnes não têm. Aqui teve dois problemas aqui com o bovino. Um problema foi as pessoas procurando saudabilidade. Então, carne branca faz bem. E o outro foi a questão do preço. Ou seja, o preço muito fundamental. Aliás, nesse momento nós estamos vivendo uma queda no bovino muito voltada para os dois fatores. O primeiro fator é a questão da exportação, que houve uma queda na exportação, e outro também que está sendo muito abate das matrizes. Vamos dar uma olhada nos ovos aqui, porque também a gente sabe que duas proteínas tiveram um problema no passado. Um foi a carne de porco. A carne de porco faz mal, mas a carne suína não. E é verdade, porque muitas vezes a gente tem na memória... É verdade. Essa foi você vê como é que é a questão da comunicação que foi falado aqui pela colega há pouco. Nós entramos com essa comunicação no supermercado, dizendo assim, olha, você que consumia carne de porco, imaginava que fazia mal, agora a carne suína não faz. Enfim, e isso tem a ver com isso. Mas olha bem, vocês também sabem que no passado comer ovo trazia colesterol, não era isso? E hoje o que está dizendo? Você precisa comer ovo. Tem a proteína mais barata que tem, ou seja... Então, e aqui a gente consegue ver essa tendência de crescimento. Importante isso, né? E hoje tem tudo a ver com... Olha o crescimento aí, quase 50% de crescimento e de 2013 para 2022. Nós estamos falando aí de 11 anos. E aí, eu só queria ver como é que está o meu tempo, para não estourar o tempo. A gente vai começar a olhar um pouquinho essas tendências de consumo, né? Para entender um pouco mais quando a gente for fazer esse fechamento daquilo que vem pela frente ainda. Marcas próprias. Então, marcas próprias teve uma história não muito boa no início, mas a pandemia ajudou muito a mudança do consumidor em relação à aceitação das marcas próprias. Olha aqui, marcas próprias dominam as gôndolas com crescimento nas vendas de 70%. Marcas próprias, consumidores querem mais. Novos comportamentos de consumo, como as marcas próprias devem agir, né? Vamos lá, que trouxe mais aqui. Food service e marcas próprias se destacam no varejo em 2022. Marcas próprias. A alta da inflação eleva o consumo de marcas próprias. E e-commerce, uma oportunidade para as marcas próprias dos supermercados. Então, acho que todos aqui também, talvez, um pouco antes da pandemia, tinham uma forma de fazer sua compra por e-commerce. E foi o grande caos do supermercado, foi de um dia para o outro atender os consumidores que precisavam receber o produto na sua 30 minutos.
E nós estamos falando o quê? De 2, 3 anos. Como isso foi tão rápido, como isso está mudando muito rápido. Então, hoje há uma tendência. E a gente assim, nos produtos de fruta, legumes e verduras, que é um produto mais difícil de identificação, já existem as empresas adotando a sua própria marca e garantindo a rastreabilidade desses produtos, porque a gente sabe que no seu processo produtivo vai defensivos agrícolas. Eu não gosto de falar agrotóxicos, porque é difícil as pessoas entenderem, mas isso é um diferencial. E aí a gente vai ver as tendências do e-commerce, né? Quer dizer, o e-commerce de alimentos entra, a sua vez, na cesta de compra de clientes. Quem imaginava comprar banana por e-commerce? Né? Nós estamos falando o quê? Talvez 3, 4 anos atrás. E essa coisa foi muito rápida. Esses produtos, porque eles têm problema de qualidade, tamanho, cor e assim por diante. Né? Então, essa é uma tendência no consumo através do e-commerce. Eu trouxe aqui alguns, por causa do Coop, algumas redes que estão se aprimorando e fazendo parcerias com empresas de supermercados. Porque olha bem que coisa interessante aconteceu na pandemia. E nós tivemos que chamar essas empresas para conversar, e aqui eu vou usar o nome independente de qualquer coisa, porque não é uma crítica. Nestlé, Mondelez e outras, Ambev, que passou a vender direto para o consumidor. Por quê? Porque o supermercado não estava atendendo o consumidor como a marca queria, como a Nestlé queria, como a Ambev cerveja queria. E eles passaram a atender diretamente o consumidor. Né? Aí nós tivemos que chamá-los, vamos conversar e vamos nos entender. Né? E, enfim, hoje essa situação está um pouco mais equilibrada, mas durante a pandemia foi uma necessidade que o produtor teve para atender o consumidor. Falou, poxa, vocês não estão conseguindo, eu vou também entrar nessa briga aí, né? E qual outra tendência de consumo que aqui eu acho que nós temos uma solução muito interessante? Porque quando nós estamos falando de e-commerce, nós estamos falando do quê? Pão de Açúcar, do Carrefour, antigo Big, que agora também é Carrefour, falando aí talvez do Savenhago, que, enfim, está campanha de aniversário, vi na televisão hoje de manhã. Então, pensando nisso, o que nós, olhando essa tendência lá de trás, nós da Abras, montamos uma holding, e dentro dessa holding nós montamos uma empresa de marketplace. Nós queremos facilitar a vida dessas 95 mil lojas, e nós vamos conectar essas 95 mil lojas numa única plataforma, e o consumidor ele vai poder fazer a compra dele a qualquer momento e vai receber na sua casa, muitas vezes sem saber quem é o supermercado que entregou. Porque essa é uma tendência, e a gente viu uma oportunidade, e que as empresas menores começaram a fazer venda por WhatsApp, por telefone, colocar um cartaz, uma cartolina na frente da loja dizendo, olha, eu vou aqui, isso é o meu WhatsApp aqui, você pede, eu entrego. Então, pensando nisso e nessa tendência, né, importante a gente sempre dizer, nós montamos o nosso marketplace, e até o final do ano ele vai estar atendendo essas 95 mil lojas. Né? Marketplace conecta pequenos mercados e fornecedores. Marketplace são as principais plataformas de compra online. Marketplace do setor supermercadista será a melhor experiência de grocery online do país. Ou seja, essas tendências estão caminhando. Mas vamos olhar aqui também outras tendências, e talvez para nós aqui, eu sempre digo que os produtos orgânicos, como o caipira, eles encontraram uma forma muito interessante de se comunicar com o consumidor. O consumidor hoje ele vê valor, ele entende o que é um produto orgânico, ele entende que é um produto caipira. E isto é importante porque o orgânico ele tem um processo produtivo diferente e também tem um valor diferente. E o consumidor ele reconhece esse valor. Então, a tendência dos produtos orgânicos é continuar. Né? O Carrefour lança a marca própria de orgânicos mais barato, 30%. E assim por diante. Enfim, aqui não é propaganda de nenhum supermercado, até porque eu não posso fazer. E também nem ganho para isso. Né? E aí nós vamos também olhar aqui a questão da saudabilidade, né?
Então as pessoas estão procurando mais saudabilidade, né? Para vocês terem uma ideia, os brasileiros estão consumindo menos leite hoje. E há uma preocupação bastante grande do Ministério da Agricultura e dos produtores que esse consumo ele vem em baixa já há algum tempo. E o ano passado a gente tentou fazer um trabalho em conjunto, criando a Semana do Leite e tal, eu vou falar um pouco depois sobre isso. Mas a tendência do saudável, né? Está todo mundo procurando a saudabilidade e a longevidade, né? Eu vou entrar aqui agora na questão, e talvez isso para nós, alguns anos atrás, fosse mais difícil. Mas, assim, qual é a tendência do consumidor? Praticidade. Ele quer praticidade. Ele quer entrar no supermercado, olhar o que ele precisa, mas ele quer sair rápido muitas vezes. E hoje a adoção do self-checkout é algo que estava muito distante, porque não tinha uma tecnologia, não tinha uma operação, e hoje a gente verifica que muitas empresas estão adotando o self-checkout. O que é o self-checkout? Você vai lá, pega o seu produto, passa pelo caixa e faz o seu pagamento muito rápido, não depende de ninguém, assim, é autonomia, né? Ele se sente mais forte ao fazer isso daqui. Tem uma questão, que é a questão dos produtos que são pesados. Então, hoje nós já temos uma tecnologia, uma balança que ela reconhece o produto. Então, as empresas que ainda não têm esse tipo de equipamento, eles deixam uma pessoa para fazer o peso dos produtos, mas é uma tendência. E é uma tendência que vai aumentar. Tem o Walmart tem algumas redes nos Estados Unidos que são experiências. E todos os anos eu vou numa loja, há mais de 15 anos eu vou na mesma loja, todos os anos, para verificar essa evolução. E alguns anos atrás ele tinha um self-checkout. E esse ano, quando eu lá estive, eles têm 2 caixas para atender o consumidor. As outras 40 caixas, tudo self-checkout. Ou seja, então, realmente há uma tendência e uma liberdade maior para o consumidor, né? E aqui, quando a gente fala também de sustentabilidade, o consumidor está antenado na questão da sustentabilidade, né? E se falássemos isso tempos atrás, a gente ia imaginar que talvez o consumidor não estivesse olhando. Ele está olhando. 95% dos brasileiros preferem marcas que investem em sustentabilidade. Então ele está antenado, ele quer saber a origem, quer saber o processo produtivo. 89% dos consumidores brasileiros se preocupam com a sustentabilidade. Atacarejo, que tem uma loja muito mais despojada, prioriza a sustentabilidade na comunicação com seus clientes. E sustentabilidade é oportunidade para o supermercado mostrar para o consumidor que ele está fazendo coisas diferentes. E olha aí o que vem. Isso aqui está sendo uma confusão para a gente, mas enfim. Que é os animaizinhos pet friendly. Porque assim, olha, é difícil muitas vezes a gente entender e conviver no mesmo ambiente, assim, o gato ou o cachorro, né, com alimentação. Mas está sendo um grande desafio para a gente ver como é que a gente adapta isso. No Rio de Janeiro tem uma legislação que obriga o supermercado a receber os pets. É uma legislação que tem. Foi a primeira legislação no país, foi no Rio de Janeiro. Só que tem todo um regramento que nas áreas de preparo os animaizinhos não podem circular, tem que ter carrinhos especiais para levar o pet, enfim, mas é uma tendência que está chegando aí, né? Para o consumidor ele está muito mais. A gente não via aqui no Brasil, em viagens de avião, que alguém levasse o seu pet. Hoje é normal, quase todos os voos que você vai tem lá alguém levando o seu pet. Enfim, tendência, né? Como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? E aqui mostra alguns trabalhos que foram feitos. A gente também não pode deixar qual é a tendência da terceira idade? Né? Nós sabemos, foi falado aqui também sobre a longevidade das pessoas. As pessoas estão vivendo mais e estão vivendo melhor. E eles estão vivendo mais, vivendo melhor e consumindo melhor.
A gente teve oportunidade durante o período que estavam todos os estabelecimentos fechados, o crescimento dos produtos que nós chamamos premium. Por quê? Porque o consumidor passou a fazer sua alimentação em casa, que não fazia, alimentação muito mais prazerosa, alimentação em família, enfim. E essas coisas ainda continuaram, porque os trabalhos ainda continuam híbridos. Então, há uma preocupação bastante grande em relação à terceira idade. E a gente também não pode deixar que hoje nós temos toda essa questão das igualdades, né, dentro de um contexto como um todo, e também nós estamos bem atentos em relação a isso. Mas, para não deixar flores, né, sem falar de flores, eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão, porque eu vou entrar no outro ponto aqui, eu só estou preocupado com o horário para não estourar o horário. Quando a gente olha assim, e talvez assim eu não fosse a melhor pessoa para falar isso, não pelo fato de não estar preparado, pelo contrário. Eu sou professor, não leciono atualmente, mas a gente procura estudar todas essas questões relacionadas ao consumo, com bastante profundidade, vocês vão ver na sequência. E eu trouxe isso daqui porque muitas vezes a gente passou por isso, por outros produtos. As coisas estão muito voltadas para o Dia das Mães, está muito voltado aí para o Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e tem uma oportunidade enorme para a gente melhorar essa relação. Então, trouxe aqui algumas coisas muito mais para reflexão, para mostrar que o supermercado hoje está trabalhando muito mais durante os eventos, né? Mas, agora a gente vai entrar numa questão, ou seja, vamos tentar fazer um fecho de tudo aquilo que eu procurei trazer aqui. Então, qual é a dinâmica do varejo? Os novos formatos em investimento para atender as necessidades dos clientes. Ora, o consumidor ele busca por preços mais baixos. Foi falado aqui pela colega anterior sobre preço. Preço mais baixo para a cesta de abastecimento. Ora, ele está procurando compras mais rápidas para reposição ou para um lanche rápido entre o trabalho e a academia. Há também a comodidade do e-commerce das marcas próprias, que custam em média de 15% a 25% do preço do produto líder da marca. E aqui a gente trouxe aqui 2 exemplos aqui dessas tendências que estão se avançando. Se vocês olharem a rede OXXO, eles estão aí com uma proposta de 2.000 lojas, né? Já estão chegando aí a um volume bastante grande aqui, né? E aí, olhando um pouco essa questão de nicho, porque flor foi nicho lá atrás, né? Começou um, começou o outro, enfim, mas o que são os nichos, né? Então, quando nós estamos falando de nicho, é importante a gente recuperar a origem da boa parte das oportunidades surge da demanda do consumidor e da necessidade de agregar valor, diferenciar o produto no ponto de venda. Exemplo daquilo que nós falamos aqui. Os produtos orgânicos têm uma comunicação muito interessante com o consumidor. Os produtos pré-embalados, se a gente olhar lá atrás, os produtos de fruta, legumes e verduras não eram embalados. Hoje eles são pré-embalados, né? Os produtos importados, industrializados em embalagens práticas e fracionadas. Olha aqui uma comunicação para o consumidor, quer dizer, quando ele entra numa loja, ele vê esta comunicação, ele se sente seguro, porque existe uma preocupação de levar uma informação correta para que ele possa fazer as suas escolhas. É importante que quem faz as escolhas são os consumidores, né? Quando nós estamos falando de nicho e milhares de itens, olha o que aconteceu com os itens do supermercado. Em 2017, nós tínhamos 99.000 itens em um supermercado. Esse mesmo supermercado, essa mesma rede, esse mesmo grupo de lojas, passou para 141.000 em 2022. Então, há uma amplitude do número de marcas para atender o consumidor. Isso é uma tendência. É uma tendência. Eu tive semana passada, aliás, semana retrasada, no Rio Grande do Norte, e fui visitar uma rede, um grande hipermercado, porque a grande discussão para nós, e é importante porque aqui são produtores que fornecem para as empresas, qual vai ser a vida do hipermercado? Porque o Pão de Açúcar, com a marca Extra, acabou passando para o açaí.
O Carrefour, algumas lojas, passou para atacadão. Os atacarejos estão aumentando o mix de produto. Então, qual vai ser essa tendência de marcas, de produtos, como é que isso vai ficar? Então, a gente verifica assim, que essa questão de oferecer mais opção para o consumidor, ela vem aumentando. E eu fiquei curioso para entender o que estava acontecendo com uma rede de hipermercado no Rio Grande do Norte, em Natal. Eu fui lá estudar isso daí e me surpreendeu a quantidade de marcas. Nessa loja, com certeza, tinha mais de 150 mil. Porque não tinha uma categoria que você encontrasse qualquer produto que não tivesse lá. E aí talvez venha algumas perguntas para nós, o seguinte: por que há espaço para crescer? E ainda existe espaço para crescer? 20 anos atrás não tínhamos café especial nas gôndolas dos supermercados. Então, o Brasil, o maior produtor de café, maior exportador de café, hoje ele é o terceiro maior consumidor de café, né? Não tinha os cafés especiais. O consumidor, para conseguir tomar um café especial, ele tinha que ir fora do país. Então, tendência, hoje você encontra os melhores cafés produzidos aqui no Brasil e fora do Brasil. A Colômbia, por exemplo, ela sempre teve a referência de produzir o melhor café do mundo. E hoje o Brasil ele tem a referência de produzir o melhor café do mundo. Colômbia teve aqui para entender esses movimentos aqui no Brasil, né? Há 20 anos atrás também a gente não tínhamos o melhor azeite. Acho que muitos de vocês sabem que a gente tinha na gôndola azeite galo, que era lata, azeite andorinha, e aquele azeite brasileiro, que era o óleo misto Maria. A gente tinha isso como se fosse um azeite. E hoje você entra numa gôndola no supermercado, você tem azeites de todos os países do mundo, de produtores. Inclusive o Brasil, hoje, está produzindo um dos melhores azeites também. Ou seja, o que fez essa tendência, né, se estruturar, se adequar para atender o consumidor? Então está aqui também espaço para crescer. E aqui a questão da carne suína que eu comentei com vocês. Eu queria parar 2 minutinhos aqui para falar um pouco sobre isso. Muitas vezes a provocação ou vem do consumidor, que foi aquilo que eu coloquei de 1991, ou vem de uma necessidade. O Brasil é um grande exportador de carne suína para a Rússia. E sempre foi. E aí teve um embargo qualquer, a Rússia falou o seguinte: eu não vou mais comprar carne suína de vocês. O que está para embarcar, não embarca. O que está viajando, dá uma marcha ré e volta. E o que está descarregando, carrega e volta. E veio tudo isso para o Brasil. Toda a exportação veio, o que fazer com isso? Aí o ministro, que era o Furlan, né, na época, falou: nós precisamos vender isso aqui. Foi a melhor forma de fazer oferta. Vamos fazer oferta e vamos vender carne suína aí para todo mundo. Então esse foi o primeiro movimento. Só que na sequência, como o consumidor ele recebeu bem, mas recebeu pelo preço, ele falou: tem uma oportunidade. A gente conseguiu escoar no Brasil tudo aquilo que foi para a Rússia. E aí então começou-se um trabalho com os produtores, que é importante a participação do produtor. Com os produtores de suína, falou: nós temos uma oportunidade, vamos sentar aqui, vamos deixar as diferenças de lado e vamos fazer um trabalho. E o que nós fizemos? Nós fomos procurar tudo aquilo que tinha na carne bovina, que são os cortes, a picanha, a alcatra. Você não via isso no supermercado, na carne suína. Por quê? A gente conhecia o pernil, o carré, que é a bisteca, que eram congelados. Por quê? O grande problema da tecnologia é porque você não tinha resfriado. Aí fomos conversar com os produtores para desenvolver o produto resfriado, pegamos os cortes e fizemos essa exposição e a comunicação que eu falei para vocês, que foi tão simples assim. Se carne de porco faz mal, a carne suína não faz, e hoje é essa realidade, que são essas oportunidades que a gente encontra. E olha bem, e as coisas não pararam por aí, porque quando o setor senta e se organiza, você encontra as oportunidades. Então, nós começamos a dizer o seguinte: qual é o pior período de venda de carne suína no Brasil? Agosto. Agosto é uma queda grande da carne suína. Aí, nós falamos: vamos fazer uma campanha da Semana da Carne Suína, em agosto. Enfim, então, vamos lá.
que a gente tem mais aqui? Porque a gente tem prazo, né? A mesma coisa, o Brasil, ele produz o melhor alho do mundo. Eu não sei se vocês sabiam disso. Só que assim, hoje, o preço mais barato do alho é o da China. E pouco da Argentina e assim por diante. Inclusive tem antidumping nesse processo. Então, o que os produtores de alho procurou? A gente precisa melhorar a comunicação para o consumidor. Inclusive a cor do alho, né? Quer dizer, essa cabeça roxa, que ele fala, alho roxo, alho branco. Este é o alho brasileiro. O alho chinês, ele é branco. Então, quem está fazendo essa comunicação junto ao consumidor? O supermercado, que quer levar informação de qualidade para o consumidor. Outra coisa é a questão dos sucos, por exemplo. É difícil os consumidores, eles chegam numa gôndola de suco, ele fica meio perdido, nem tudo é Tang, né? Já foi Tang, mas o que é integral, o que não é integral, o que é puro, o que não é puro. Ou seja, há uma desinformação para o consumidor. Tendência porque o consumidor ele quer suco integral, quer suco puro. Pô, quem poderia imaginar que isso poderia acontecer, né? Bom, e aí, quando a gente está falando de flores, é uma seção que agrega valor à cesta de consumo. Comodidade, o consumidor encontra tudo em uma única visita no ponto de venda. Então, se a cesta agrega valor pelos nossos estudos e o supermercado ele tem a comodidade e ele encontra tudo num único local, quer dizer, ter um mixo de flores, de plantas e insumos impulsiona o desenvolvimento da categoria. Quer dizer, não é só a flor, mas também ter os acessórios, né? Assim como vimos outras categorias que eu mostrei aqui para vocês, precisamos levar informações para os consumidores, ajudar a fazer as escolhas, né? E assim, como foi difícil, está sendo difícil mostrar para o consumidor o pescado. E também nós vamos fazer agora no mês de junho, novamente, a Semana do Pescado. Então, a semana ela aumenta o consumo, depois ela cai, mas fica na mente do consumidor, né? Mas é difícil hoje o consumidor comprar algumas categorias. E aqui a gente também, acho que o grande marca que foi a questão que o mercado de plantas, né, ele renasce aí com a volta aí dos eventos e assim por diante. E eu queria terminar com esta foto. Tá? O que ela representa para todos nós aqui? Primeiro, agradecer a Velin por ter cedido essas plantas para nós. Nós fizemos uma corrida para criança no mês de abril, foram 500 crianças, e através de um colega nosso, que é o Jean, você conhece o Jean? Ele conseguiu essas flores para nós. E ao terminar a corrida lá, as crianças, nós dávamos para ela, além da medalha, um buquezinho de flor. Isto teve uma repercussão e a alegria das pessoas em terminar, quer dizer, muitas vezes, além da medalha, que era habitual, ela recebeu algo de muito carinhoso, com muita atenção. E eu termino aqui a minha explanação trazendo essa foto. E essa foto trazendo duas coisas principais. Uma, agradecer a Velin por ter cedido as flores para nós. É que isso trouxe um astral diferente para as pessoas, para as mães que estavam lá, porque todas essas crianças estavam com as suas mães, com os seus pais, com os seus avós. Foram 500 crianças e um total de 1.500 pessoas que estiveram lá no dia. Então, aqui é uma forma de agradecer o que vocês fizeram e mostraram essa forma da gente tratar as crianças, né, que são o futuro, vamos dizer assim, são o nosso futuro, e trazer alegria e paz no coração de todos. Então, com isso eu termino. Fico aqui à disposição se alguém tiver alguma pergunta para a gente finalizar. Acredito que eu tenha ficado aí próximo ou dentro do tempo.
Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Muitas ideias, muitas sugestões e fazendo a gente pensar, que é o objetivo mesmo. Não sei se temos alguma pergunta. Temos aqui, Walter. Bom dia, senhor Márcio. A gente vê que o supermercado mede tudo, como todos deveriam fazer. E o senhor apresentou ali perdas de 1,79, se não me engano. Né? Qual é a perda no setor de flores? Não sei se tem esse dado. Mas eu acho que foi importante essa pergunta que você colocou. Nós não temos isso com uma medição precisa ainda na área de flores, porque quando nós temos até a venda, a participação e tal, a gente não tem isso ainda, vamos dizer assim, com uma certa precisão para te responder. Ainda, a partir do próximo ano nós vamos ter essa informação, depois nós podemos compartilhar. Mas eu queria trazer um dado muito importante aqui. Esse 1,79 de perda, ele representa 9 bilhões de reais. Quando a gente fala de valor, esses 9 bilhões de reais representa a 8ª companhia de venda no Brasil. Lembra que eu coloquei no início que a maior perda são os furtos? Teve uma única empresa de Santa Catarina, do Paraná, não posso falar o nome aqui, ela fez um balanço durante o ano todo, e nessa empresa eles têm 45 lojas, grandes lojas, e durante o ano foi 1 milhão de picanhas que foram furtadas. Então, assim, a gente tem um problema bastante grande e desafiante aí pela frente. Mas, enfim, fico te devendo essa daí. Nem todas as respostas eu tenho aqui. Peças. 1 milhão de peças. É inacreditável. Quando ele falou que o roubo é maior do que a perecibilidade dos produtos, eu quase não pude acreditar, né? É inacreditável. Eu queria só fazer uma reflexão ainda do que ele falou, que eu acho que para nosso setor de flores e plantas me acendeu uma luzinha que eu acho que a gente deve pensar que hoje o nosso setor vende muito para os supermercados, né? E quando ele falou que uma das tendências apresentadas dos consumidores é cada vez mais pedirem para que a entrega seja feita em casa, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que pensar como hoje o seu produto é vendido no supermercado, porque se isso virar realmente uma realidade cada vez mais, como que isso vai ser empacotado e mandado para o consumidor? Então a flor também ela tem que estar, de alguma forma, seja numa embalagem, numa facilidade ou em termos de módulo, é alguma coisa para pelo menos se pensar. Porque se imagina se hoje, quantos por cento que é entregue hoje da venda já é vendida para entregue? Você está falando de todos os produtos? Todos os produtos. Aqui no Brasil, comparado com outros países, ainda é baixo. Mas hoje representa aí 8% de tudo aquilo que é vendido. Então, é 8%, mas imagina se isso cresce para 15, 20, 30 e se de repente a pessoa, na hora da compra, não vai ter tanta questão da compra do impulso, né? Então, a informação da flor tem que estar bem nítida para que o consumidor ali no portfólio, ele possa ver e também tem que estar muito prático, né? Para embalar, para encaixotar, para colocar, para levar. Então, realmente é um ponto importante. Só complementando aí na questão aí das flores, e também dizer o seguinte, a gente não podia imaginar que o consumidor ele ia comprar fruta, legumes e verduras pelo e-commerce. Porque muitas vezes você compra pelos olhos e muitas vezes, diferente de outros países, você sabe disso, compra palpando, né? E a mesma coisa a carne bovina, a carne suína, frango. Então esses itens estão tendo um crescimento muito grande e consequentemente vai chegar nas flores, né? Questão de tempo só. Tá certo. Toninho, eu queria pedir para você vir aqui também para entregar um buquê de flores para o Márcio. Aliás,
Quem vai gostar disso aqui é minha mulher.